Fiéis celebram o centenário da aparição de Fátima e canonização das crianças pastoras. Conheça o jovem que vem de Brownies para realizar o sonho de visitar o Vaticano. E ainda, saiba quais são as novidades do Museu dos Quilombos e Favelas para a semana dedicada aos museus. São estes os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. As celebrações do centenário da aparição de Fátima reuniram milhares de fiéis na paróquia da Padroeira, no bairro Santo Agostinho, na capital. No dia 13 de maio de 1917, em Fátima, Portugal, a mãe de Jesus apareceu para 3 crianças que pastoreavam ovelhas. Lúcia de Jesus, Francisco Marto e sua irmã Jacinta deram início à devoção que se espalhou por todo o mundo e completa um século neste ano. Estamos em sintonia no dia de hoje, de modo muito especial e com muita fé, com o Santuário de Fátima, ao celebrarmos o centenário das aparições. Uma comunhão bonita nossa também com o coração do Papa Francisco, que lá hoje esteve canonizando São Francisco e Santa Jacinta Marto, na alegria bonita de nós todos renovarmos em nossos corações a abertura para escutar a palavra de Nossa Senhora de Fátima, 100 anos atrás, na aparição aos 3 pastorinhos. Para comemorar a data, houve barraquinhas. Também foi celebrada uma missa com a participação da comunidade portuguesa. É um momento especialíssimo para a comunidade, para Belo Horizonte e principalmente para essa turma de pessoas que estão chegando e estão sendo bem acolhidas aqui. Nossa Senhora é incrível, ela faz coisas inacreditáveis pela gente. Após a missa, foi realizada uma procissão luminosa. A devoção de seu Júlio por Nossa Senhora de Fátima vem desde a infância. Eu era criança e, segundo minha mãe, que vai fazer 2 anos que ela faleceu, em novembro que vem, eu tinha uma ferida no nariz, eu era criancinha. Então eu pedi a Nossa Senhora do Rosário de Fátima: ô minha mãe de Fátima, sala meu lalise. Então já havia tomado vários medicamentos e não havia sarado. Então, dentro de uma semana secou tudo. Dona Maria Helena é tão devota que a filha recebeu o nome da santa. Tem uma filha que tem o nome de Fátima, Adriana de Fátima, por causa da Nossa Senhora de Fátima também. E todo ano a gente vem aqui para comemorar, para agradecer e pedir também, né? Porque a gente agradece, mas está sempre pedindo. Os fiéis que participaram da festa da padroeira encontraram uma igreja renovada. Desde que chegou para liderar a paróquia em fevereiro, Padre Fernando realizou obras no local para dar mais espaço e conforto aos fiéis. As mudanças, elas também estruturais, físicas, o embelezamento, mas o mais importante é essa mudança interior, a da ética, do amor de Deus, os corações que vão se transformando, a minha vida também sendo ajudada pelo povo e a gente poder também dar um contributo. Momento de muita emoção também no Santuário de Fátima, em Portugal, na canonização pelo Papa Francisco dos irmãos Francisco e Jacinta Marto. A missa rezada em português reuniu 500 mil pessoas para homenagear as primeiras crianças da história da igreja a se tornarem santas, não por martírio. Há 100 anos, junto com a prima Lúcia, elas afirmaram ter visto Nossa Senhora e ter recebido dela um segredo dividido em 3 partes. Francisco e Jacinta morreram ainda crianças de uma epidemia de febre espanhola. Lúcia se tornou freira de clausura e morreu em 2005. Agora você vai conhecer uma história de determinação. Vitor Emanuel é um jovem de fé e com um propósito: visitar o Vaticano e conhecer o Papa Francisco. Para isso, o estudante está vendendo brownies para pagar a viagem. Vitor é do Piauí. Há 3 anos mora em Belo Horizonte, onde é aluno do último ano do curso de Filosofia na PUC Minas. Integrante da comunidade católica Shalom, ele tinha o desejo de fazer uma peregrinação ao Vaticano, mas não tinha condições de pagar a viagem. Então, a ideia de fazer o brownie surgiu quando eu vi um casal de amigos lá de Teresina, de onde eu vim, que faziam esses brownies para ir para Roma. E eles sugeriram: por que você também não vai para Roma, né? E eu falei: por que não, né?
O tempo para preparar os bolinhos recheados é curto, mas com planejamento e determinação, ele cumpre a tarefa diariamente. Para alcançar o objetivo, ele conta com a ajuda de amigos que o auxiliam a vender os brownies. Quando ele me contou da história, eu resolvi ajudá-lo, sem fins lucrativos aqui para a loja, e que eu achei muito interessante essa iniciativa dele de estar vendendo esses brownies e até o Vaticano, e chegar até o Vaticano. A Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove o primeiro mutirão regional de comunicação. O encontro promovido pela Pastoral de Comunicação será nos dias 2 e 3 de junho na PUC Minas, em Belo Horizonte. Entre os temas dos debates estarão a comunicação do Papa Francisco e a comunicação na Igreja. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, 21 de maio. E atenção ao alerta sobre folhetos que convidam fiéis católicos para celebrar a festa de Pentecostes em um local que seria um santuário dedicado a São Lázaro. A Arquidiocese de Belo Horizonte esclarece que não existe na capital um santuário dedicado a São Lázaro e pede que, antes de participar de qualquer celebração ou mesmo de oferecer doações a uma igreja, que os fiéis verifiquem se de fato aquele templo é católico. As consultas podem ser feitas no catálogo digital do endereço www.arquidiocesebh.org.br/catálogo ou na Cúria Metropolitana pelo telefone DDD 31 3269 3100. A região episcopal Nossa Senhora da Piedade promove até setembro o curso de evangelização Proclamar a Palavra. A aula inaugural foi do bispo auxiliar Dom Joaquim Giovanni Moll. As aulas irão acontecer quinzenalmente no Salão Paroquial do Santuário de Adoração Perpétua, na Igreja da Boa Viagem. As aulas vão até o final de setembro. Nos encontros, os participantes irão estudar as diretrizes da ação evangelizadora da Arquidiocese, fruto da 5ª Assembleia do Povo de Deus. O objetivo do curso de evangelização Proclamar a Palavra é aproximar as diretrizes do projeto Proclamar a Palavra da comunidade, dos fiéis, dos grupos, da paróquia e também dos fiéis que só vêm à missa e não se engajam em nenhum trabalho pastoral. Ao longo do curso serão discutidos os seguintes temas: rede de comunidades, opção preferencial pelos pobres, igreja da acolhida, fé, política e cidadania, família, protagonismo dos leigos e leigas, opção preferencial pela juventude, formação integral permanente, catequese e comunicação e cultura. A aula inaugural foi ministrada pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. O projeto chama-se Proclamar a Palavra porque pretende-se exatamente colocar a palavra no lugar dela. Porque eu acho que muitas vezes, não poucas, a gente coloca no lugar da palavra de Deus outras coisas. A qualificação deverá ajudar também na construção do plano pastoral paroquial para os anos de 2017 a 2020. Seu Edson está cheio de expectativas. Agora nós vamos ver no detalhe cada uma das diretrizes, como é que nós devemos nos comportar, nos tratar de cada um dos temas. Os leigos que participam da formação devem atuar também como multiplicadores junto a outros fiéis. As aulas começam dia 22 de maio no Santuário de Adoração Perpétua da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na capital. E ainda dá tempo de participar. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3222-2361 ou pelo e-mail comunicação@igrejaboaviagem.org.br. E antes da aula inaugural, Dom Joaquim Moll comentou o documento O Grave Momento Nacional. O texto foi redigido durante a Assembleia Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, em Aparecida, no início do mês. O bispo auxiliar de Belo Horizonte faz duras críticas ao contexto político atual. O título do documento é exatamente o grave momento que vive o Brasil. É grave, porque a Constituição está sendo toda ela modificada. E ela está sendo modificada por um bando de bandidos que ocupou o Congresso Nacional, através da eleição, infelizmente. Deputados e senadores. Mais de 200 estão na lista da bandidagem da Odebrecht. Exatamente porque, ao lado de um político
corrupto tem um empresário brasileiro. Então, o empresariado brasileiro, em boa parte os políticos, eles estão desmontando o Brasil. Então, o momento é grave porque a Constituição está sendo modificada por estas pessoas. Exatamente por estas pessoas que não têm autoridade moral para fazer isso. Que são pessoas que estão sendo investigadas, alguns já condenados, outros presos, outros em vias de investigação. Então, esse pessoal não tem o direito de mexer na Constituição, porque é a Constituição que garante os direitos das pessoas. É grave a situação. Então, depois do pronunciamento da Assembleia Geral da CNBB e depois do pronunciamento de vários bispos em várias dioceses do Brasil, não todos, mas muitos, então várias outras ações estão sendo organizadas. Dentre elas, uma que está sendo organizada não pela CNBB, mas pelos movimentos populares, que se chama Ocupa Brasília, que é no dia 24 deste mês, exatamente no dia 24 deste mês. Então, as iniciativas estão sendo praticadas por diversos grupos e movimentos populares. Tudo isso que foi conquistado pelo povo brasileiro precisa ser preservado. E uma coisa última e termino. Isso é papel da igreja. A igreja não tem partido. A igreja não está filiada em nenhum partido político. Os partidos são importantes dentro da sociedade e dentro da política, mas cabe à igreja justamente elucidar consciências. Cabe à igreja abrir o pensamento das pessoas. Cabe à igreja ajudar as pessoas a descobrir a beleza de se viver e praticar a ética. Daqui a pouco vamos falar sobre os alertas do Maio Amarelo sobre prevenção de acidentes de trânsito. É já depois do intervalo.